Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui, sejam todos bem-vindos à nossa terceira videoaula do nosso evento online e gratuito Bolos de Aniversário. Esse evento que foi feito pensando em você que ama confeitaria, que tem um desejo de ser uma confeiteira reconhecida, que sempre gostou de trabalhar com os bolos, mas não sabe por onde começar. Com você que já cansou de ficar pipocando na internet atrás de técnicas e mais técnicas diferentes que você aplica e que no final das contas nunca te levam a lugar nenhum, nunca fazem com que você alcance o resultado que você tanto deseja, que é ser uma confeiteira de sucesso, alcançar liberdade financeira, poder trabalhar ao lado da tua família a partir da cozinha da tua casa. Aqui, durante todo este evento, você está recebendo um passo a passo. Uma nova oportunidade está se abrindo para você que sempre sonhou em ser uma confeiteira profissional. Hoje, a gente abriu as inscrições da Escola de Bolos 4.0. A Escola de Bolos hoje é o curso online e completo que mais tem alunas na área de confeitaria. A gente já formou milhares e milhares de mulheres que começaram com confeitaria a partir da cozinha da sua casa e muitas hoje já têm a sua própria loja física de bolos. E se foi possível para elas, que começaram do absoluto zero, assim como eu também, é totalmente possível para você, porque agora você também tem essa mesma oportunidade de adquirir o conhecimento certo que vai te levar ao resultado que você tanto deseja dentro da confeitaria. O medo, a insegurança com a confeitaria não vai mais fazer parte da sua vida. Dentro da Escola de Bolos 4.0, você vai acessar tudo o que você precisa, todo passo a passo que vai te tirar do ponto A, o ponto do absoluto zero, o ponto de quem está começando, o ponto de quem já faz alguns bolos, mas precisa se profissionalizar e vai te levar para o ponto B, que é ser uma confeiteira reconhecida, uma confeiteira segura, que faz um bolo firme, seguro, que não tem medo do bolo desmoronar, porque sabe e domina as técnicas certas para vender bolos decorados seguros e firmes. Tudo isso fazendo lindas decorações de bolos, recebendo muitos elogios dos teus clientes e sendo reconhecida aí na tua região. Você não quer mais atrair aquele cliente que fica pedindo desconto toda hora, que acha o teu bolo caro toda hora, que fica te comparando com a concorrência, que fica te desrespeitando, não é mesmo? Quando você acessar as técnicas certas, né, o conteúdo certo, as receitas que realmente funcionam, você vai se posicionar de um jeito também diferente nas suas redes sociais e as pessoas vão começar a perceber que a confeitaria não é mais uma rendinha extra para você, ela se tornou a sua profissão. Você vai ter aquele sentimento e de fato vai viver como uma empresária, dona do próprio negócio, trabalhando em casa. Quem já fez a inscrição na Escola de Bolos 4.0, seja bem-vinda ao nosso mundo da Escola 4.0. Provavelmente a gente já está te recepcionando, eu e a minha equipe, lá dentro do nosso portal para as alunas. Lá você vai receber todo o direcionamento que você sempre sonhou e nunca recebeu. Porque conteúdos, receitas, a gente consegue. Mas alguém que ande de braços dados com a gente, de mãos dadas com a gente, é muito difícil. Mas isso você recebe lá dentro da escola. A gente tem várias e várias alunas que dizem que o grande diferencial da escola, além de receitas fáceis, econômicas e que qualquer pessoa consegue fazer, é também o nosso suporte lá dentro. Então, a gente não ensina apenas você a fazer bolos e aí você se vira para vender, não. Lá dentro tem um módulo inteirinho só de marketing para confeiteiras. Tem alunas aí que falaram que bombaram de vender
apenas aplicando o marketing da 4.0. E só para relembrar você, adquirindo a Escola de Bolos 4.0 hoje, você garante 12 bônus exclusivos para você, que vão te ajudar ainda mais a organizar o teu cardápio, a escolher qual bolo que vai vender mais aí na tua região. Porque, pasmem, não é todo tipo de bolo que vendem bem em todas as regiões do país. Então é bom a gente saber sempre, na minha região, qual modelo de bolo, qual tipo de bolo vai vender mais. Tudo isso você tem acesso e aprende lá dentro da Escola de Bolos 4.0. E o mais incrível é que são 4 cursos pelo preço de um curso. Isso mesmo. Depois da Escola 4.0, você não vai precisar estar adquirindo nenhum outro curso sobre bolos decorados, sobre massas, sobre recheios, tudo que você precisa para começar do absoluto zero e ser reconhecida na área de confeitaria aí na tua região, tem dentro da Escola de Bolos 4.0. Entrando hoje lá na escola, você já vai poder acessar mais de 100 videoaulas e também você vai ter direito a todo este evento aqui, que na sexta-feira agora já sai do ar, mas você que vai se tornar uma aluna da Escola 4.0 vai poder acessar essa aula depois lá dentro do nosso portal secreto, o portal exclusivo para as nossas alunas tirarem todas as suas dúvidas. Se eu fosse você, eu não marcava bobeira. Aproveita que o administrador liberou o nosso link da inscrição hoje bem cedinho e vai lá depois já garantir a tua vaga. Depois lá dentro do grupo a gente vai começar a dar as boas-vindas para as nossas alunas. Então, se você adquiriu a Escola 4.0, já pode mandar o seu comprovante para o administrador, que a gente vai te dar as boas-vindas depois lá dentro do nosso grupo secreto de WhatsApp, que é onde está acontecendo o nosso evento e onde você vai saber todas as próximas informações, surpresas, algum presente, todas essas informações é lá dentro. Combinado? Então agora a gente vai começar o conteúdo da nossa aula de hoje. Mas antes, já sugiro você que caiu de paraquedas aqui na nossa terceira aula, se você não assistiu ainda a aula 1 e a aula 2 do evento Bolos de Aniversário, pausa aqui o nosso vídeo e vai lá assistir as outras aulas, porque elas são aulas incríveis. Tem um porquê que o nosso evento tem a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Essas aulas elas vão se complementando para que você consiga de fato aprender aqui comigo neste evento um bolo do absoluto zero. A gente já fez massa, a gente já fez recheio, a gente já fez prensagem, já ensinei o ponto certo do chantilly, como fazer coloração no chantilly. Hoje a gente vai fazer decorações, vamos trabalhar com o bico, vamos trabalhar com espátula, vou mostrar para vocês aqui o alisamento do bolo também. Certo? Então não deixa de assistir as outras 2 aulas, porque sexta-feira sai do ar e ninguém mais consegue assistir, exceto as nossas alunas. Então vamos lá, eu já tô aqui começando essa aula com o nosso bolo prensado. Vocês lembram que a gente prensou este bolo na nossa aula anterior? Pois é, aqui a gente tirou ele, ó, e vocês podem ver aqui, ó, onde estava uma massa rachadinha, ela tá, mas o bolo está completamente firme e seguro. Isso é a prova viva de que, fazendo o passo a passo certo, o ponto certo do recheio e com a receita da massa certa, é totalmente possível você fazer bolos decorados com total confiança e segurança, tá? Eu vou tirar aqui junto com vocês agora os saquinhos, ó, tô tirando os saquinhos aqui. Ó, tudo no seu devido lugar. Pão de ló está extremamente molhadinho. Os nossos clientes gostam da massa molhadinha, né? Principalmente o pão de ló. Quando você utilizar a massa amanteigada que a gente tem lá dentro da Escola 4.0, ou até mesmo as nossas massas à base de óleo, você não vai ter uma necessidade de molhar tanto também a massa, porque elas são massas bem úmidas. Cada massa tem uma característica diferente e um modo de preparo diferente. Então lá dentro você vai entender
o porquê que a maioria das minhas alunas ainda preferem a minha massa amanteigada. Ela é divina. Olha como está estruturado o nosso bolo, ó. Maravilhoso. Úmido no ponto certo, tá? Vou dar uma dica para vocês maravilhosa aqui. Se você quer saber se o seu bolo está molhadinho na quantidade correta, se você não molhou demais, se você não molhou de menos, você pode fazer o teste da colher, tá? Que é você pressionar, ó, pressiona na massa e levanta. Olha como é que ficou a colher, ó, ficou completamente úmida aqui atrás. Isso daqui quer dizer que eu molhei a minha massa na quantidade correta de calda. Se eu empurrasse a colher assim em cima da minha massa, ó, e começasse a verter a água aqui, ó, quer dizer que eu molhei demais e posso estar comprometendo a estrutura do meu bolo. Se eu coloco aqui e viro a colher e vejo que tá seca a colher, quer dizer que eu coloquei pouca calda. Quer dizer que o meu bolo pode ficar ressecado por dentro, tá? Então é infalível. Colocou aqui, ó, tá bem úmida aqui as costas da nossa colher, tá? Então tá perfeito. É uma dica aí que pode ajudar vocês. Eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida. Mahara, eu nunca sei a quantidade exata de calda utilizar, mas isso depende muito também do tipo de massa. Pão de ló vai ser uma quantidade de calda, massa amanteigada outra quantidade de calda, massa à base de óleo outra quantidade de calda, massa chiffon outra quantidade de calda, tá? O que nós vamos fazer agora? A gente vai cobrir este bolo com uma fina camada de chantilly. Esse aqui, principalmente se tratando de bolo retangular, bolo de aniversário retangular, que também é conhecido como bolo de corte, a gente não vai se preocupar com a beleza do bolo agora. A gente só quer passar uma fina camadinha de chantilly no bolo, só para cobrir ele, tá? Então vamos lá, a gente não se preocupa com ponto de chantilly agora, com beleza, se vai ficar quinadinho, retinho, nada disso. Principalmente porque esse bolo também vai levar papel arroz em cima, certo? Então vamos lá, eu já tenho o chantilly batido aqui na lateral, um chantilly em ponto pra gente cobrir o bolo, tá? Então vou começar aplicando o meu chantilly no bolo. Você pode aplicar com uma espátula, eu acredito até que quando é só pra colocar uma fininha camada, com a espátula seja melhor, porque você vai economizar mais chantilly do que se você vir com a manga de confeitar, tá? Então vamos lá, a gente não se preocupa em cobrir completamente o bolo, ó, olha a camadinha, é isso aqui, ó, tá vendo? Ainda aparece ali um pouco do recheio, um pouco da massa, mas é uma camada fina de chantilly. Por que eu não coloco uma camada mais grossa para fazer essa pré-cobertura? Porque a gente não quer que o cliente consuma uma grande crosta de chantilly, não é agradável ao paladar do nosso cliente, tá? Aqui em cima a gente coloca uma quantidade maior, tá? Aqui é importante que a gente deixe lisinha, por quê? E com uma camada mais grossinha, porque a gente vai colocar o papel arroz. O papel arroz ele precisa de um local liso de chantilly e que seja branco também, para não manchar o papel arroz, para ficar bonito, para ficar retinho. Agora que eu estou aqui na parte de cima, eu tento deixar o mais lisinho que eu puder, mas sem neura, tá? Porque o papel arroz ele se acomoda bem também, mas a gente não deixa não deixa o bolo desnivelado, no caso. Então aqui a gente tem um cuidado para deixar retinho.
e branquinho para receber o papel arroz. Aqui a gente já cobriu o nosso bolo da forma que eu tinha falado para vocês. A gente não precisa se preocupar aqui, tá? O bolo está pronto para receber agora a decoração, certo? Eu já tenho aqui na lateral o papel arroz que eu vou trabalhar em cima desse bolo. É o tema da Barbie, então vai ser um bolo rosa. Eu já tinha tingido e mostrado para vocês como eu gosto de colorir o chantilly, para que vocês percam esse medo, né, das cores mais fortes. Já ensinei isso na nossa aula anterior. Porém, lá dentro da Escola 4.0 tem várias outras formas da gente também evitar o amargo do chantilly, fazer cores fortes, vermelho, preto, azul marinho. Tudo isso você vai encontrar lá dentro da Escola 4.0, caso você queira aprender outras cores, tá? No chantilly ou chantininha, você que vai escolher. Este daqui é o papel arroz que eu escolhi para trabalhar com este bolo da Barbie. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar o papel arroz. Por quê? Porque em cima do papel arroz a gente não trabalha com chantilly. Por isso, hoje, o papel arroz continua sendo tão utilizado para uma confeitaria mais artesanal, mais caseira. Por quê? Porque é um dos bolos de aniversário, bolos decorados mais lucrativos que tem. Por quê? Porque você não tem a necessidade de gastar tanto com chantilly. Por exemplo, a parte de cima do nosso bolo vai pouquíssimo chantilly. A gente vai gastar com decoração na lateral do nosso bolo, certo? E esse aqui é um bolo grande, é um bolo que serve aí tranquilamente em torno de 40, 45 pessoas. Eu tô com o meu papel arroz aqui, tá? Vou olhar aqui, tá? Coloco sem medo ele com as... Vou cortar essas laterais branquinhas, eu vou cortar, vou deixar só a parte rosa, tá? Então, vou cortar aqui. Cortei as pontinhas, vou colocar aqui em cima do meu bolo, mas antes deixa eu olhar qual parte tá mais interessante do meu bolo para fazer a frente. Essa aqui mesmo. Vou colocar aqui, vou olhar, né? Pra tentar colocar bem no meinho. Aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou passar a minha mão, ó. Devagarzinho, a gente não faz nada com pressa na confeitaria se tratando de bolos decorados, certo? Ó, vou colocando, acomodando, ó. Acomodando aqui meu papel arroz, tá um pouquinho marcadinho aqui, mas depois com toda a decoração vai ficar imperceptível. Vou acomodando aqui. Muito cuidado, tá? Eu tô com a minha mão limpíssima aqui, porque eu tô só trabalhando com isso. Mas se você for fazer isso, coloca uma luva, tá? Certifique-se que a sua mão não está manchada por baixo. Porque qualquer sujeirinha da nossa mão, o papel arroz, ele é sensível, passa pra ele, tá? Agora vai acontecer uma coisa que pode ser que aconteça, às vezes não acontece, tá? Uma coisa é que as pessoas ficam com medo, achando que deu errado o trabalho com o papel arroz, tá? Que é o papel arroz, ele começa a enrugar um pouquinho. Isso é um processo de absorção. Ele tá entrando em contato com algo úmido que é o chantilly, tá? Então não se preocupem, isso é normal. Depois ele volta a ficar perfeitinho, tá? Acomodei o meu papel arroz em cima do meu bolo, tá? Como eu falei para vocês, é normal enrugar um pouco, ele vai passar pelo processo de absorção, depois ele vai ficar todo estabilizado, todo retinho e bonitinho, certo? E estas informações, que muitas vezes esse tipo de situação pode causar uma ansiedade desnecessária na confeiteira que está começando, todas essas informações desse processo de absorção do papel arroz em contato com o chantilly, no caso que é úmido, estão escritas na embalagem do papel arroz. Tá? Então, muitas vezes a gente sofre de uma ansiedade, a confeiteira que está começando, desnecessária, por falta de prestar atenção nas embalagens dos produtos. A mesma coisa vale para a embalagem do chantilly. Ali tem muitas informações valiosas que muitas vezes o iniciante, por estar nervoso, primeira encomenda, aquela tensão, ignora, não lê, não presta atenção e acaba passando nervoso de forma desnecessária, tá? Então, isso é uma coisa que eu também tenho martelado aqui com vocês desde a nossa aula anterior. Leiam as informações para não ficarem ansiosas sem motivo, sem razão,
Combinado? Coloquei meu papel arroz agora, eu deixo meu bolo quietinho aqui e a gente vai trabalhar com o nosso chantilly, que a gente já coloriu, rosa. Lembrando aqui que eu estou trabalhando com chantilly puro, mas se você quer um bolo ainda mais seguro, mais resistente ao calor, você pode fazer chantininho, tá? O chantininho ele é mais firme e ele tem uma textura mais cremosa, mais aveludada. Eu gosto muito também de trabalhar com chantininho para fazer decorações dos bolos de aniversário, tá? Mas aí é uma escolha sua, tá? Agora eu vou trabalhar na lateral do meu bolo com o bico folha. Esse aqui é o bico 113, tá? Tem 114, 113. Esse hoje é o 113 que a gente tá utilizando, tá? Certo? Por que que eu escolhi o bico 113? O bico 113, ele é um bico econômico. Você consegue fazer laterais dos seus bolos gastando pouquíssimo chantilly. E sempre quando a gente pensa, quando a gente consegue reduzir gastos com chantilly, com cobertura, assim, para decoração do bolo, a gente pensa em economia e isso resulta em mais lucro do nosso bolo para o nosso bolso, que é isso que a gente quer. A gente não quer ser confeiteira só que fica feliz fazendo o bolo e fazendo um trabalho bonito e não tá colocando lucro no bolso. O lucro é muito importante. Eu falo muito sobre isso lá dentro da escola de bolos 4.0. Eu não quero as minhas alunas apenas aprendendo a fazer receitas perfeitas e bolos lindos. Eu quero as minhas alunas trabalhando como confeiteira profissional e ganhando muito dinheiro, tendo lucro, podendo pagar uma escola particular para os filhos, podendo ter um bom faturamento, podendo, de fato, conquistar as coisas que elas sempre quiseram conquistar. Pessoal, aqui eu fiz um tom de rosa mais clarinho, tá? E um tom de rosa mais escuro, que foi o que a gente fez ontem. Olha como o chantilly tá perfeito ainda, tá? Maravilhoso. Tá? Porque a gente fez o ponto certo. Eu vou misturar os dois chantillis porque eu quero que fique com este efeito de duas cores, sabe? De dois tons, porque o nosso papel arroz tem 2 tons de rosa, tá? Já estou com a minha manga de confeitar e o bico que eu vou utilizar para a lateral aqui. Você pode pegar um copo medidor para te ajudar. Vou colocar aqui, ó, pra gente preencher com o nosso chantilly. Então, eu vou colocar aqui um pouco do chantilly rosa numa parte da manga, um pouco do chantilly mais forte na outra parte, tá? Vai dar um efeito não muito perceptível, mas no final o resultado vai ficar bem legal, tá? Essa é a magia da confeitaria. Depois que a gente domina as técnicas certas, a gente pode fazer do nosso ateliê, da nossa cozinha, onde a gente está fazendo os nossos testes, literalmente um laboratório, onde você vai testar, onde você vai usar a sua criatividade, você vai testar as cores, misturar as cores, fazer combinações diferentes, porque a confeitaria, ela é arte também, né? A gente não pode esquecer que a gente é também, além de uma confeiteira profissional, a gente também é um pouco artista, né? A gente traz um pouco de arte para a vida das pessoas, para a vida dos nossos clientes, tá? Então não fique se limitando a só um modelo, só vou usar essa cor tem que ser essa cor. Não! Quem sabe você mistura 2 tons, quem sabe você mistura um rosa mais forte com um rosa mais claro, um rosa com um roxinho para dar um novo tom de rosa, de repente para fazer uns detalhes no seu bolo. Então, puxar essa criatividade, né? Abrir a cabeça para essa criatividade, para esses testes, é muito importante também para você cravar a sua bandeira com a sua personalidade, com a sua autenticidade nos seus trabalhos, para que as pessoas olhem aquele produto e saibam, esse bolo aqui só pode ser da fulana. É assim que a gente vai fazendo a nossa marca, né? A marca da nossa empresa se destacar das demais. Isso é muito importante. Eu já quero puxar os nossos comentários aí. Quem tá me assistindo no meu canal no YouTube, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações,
Me segue no meu Instagram, maharabortolotti_confeitaria, para que eu possa acompanhar vocês colocando em prática. Me marquem lá no Instagram para que eu possa ver. E nos comentários do nosso canal, quem está assistindo pelo YouTube, coloca aí nos comentários, eu vou ser uma confeiteira reconhecida. E quem já é aluna da Escola de Bolos 4.0, já coloca aí nos comentários também. Eu já sou aluna 4.0, para que a gente possa também dar as boas-vindas para vocês aqui nos comentários dessa aula, tá bom? Vamos então agora fazer um trabalho com bico na lateral. Esse bico aqui, 113, ele é muito fácil de utilizar, tá? Muito fácil. Então já é uma sugestão para vocês comprarem, porque você consegue fazer com ele lateral de bolo feminino e lateral de bolo masculino. Então é um bico universal, né? Um bico que você consegue fazer várias decorações, principalmente lateral de bolo. Antes da gente ir com a mão na massa pro bolo mesmo, eu quero mostrar para vocês aqui, dar essa orientação para vocês que é muito importante. Mahara, eu quero economizar mais no chantilly, tá? Como é que eu faço o movimento com esse bico, ó? Lembrando que o movimento a gente vai fazer de baixo para cima, então eu vou fazer assim no bolo, tá? Então, se eu quisesse economizar chantilly para fazer a lateral do meu bolo de aniversário, eu viria com um movimento assim, ó. Ó. Certo? Ah, Mahara, eu não quero economizar chantilly, eu quero deixar mais fofo, que é o caso da Barbie agora e o que eu vou fazer aqui, tá? Como é que eu faria esse movimento? Ó. O mesmo bico consegue me trazer duas percepções de movimento. Aqui, concorda que aqui a gente vai gastar mais chantilly, mas é um efeito totalmente diferente desse aqui que a gente fez mais um risquinho? Então, a gente tem duas possibilidades com esse bico 113, tá? Eu vou fazer este daqui, esse movimento de babadinhos, porque fica mais fofo, né? Barbie pede fofura, pede, né, o feminino, os babados, lembra vestido colorido, rosa, tá? Essa aqui, ó, para fazer bolo masculino, perfeito. Para fazer bolo de pronta entrega, aqueles bolos branquinhos de pronta entrega, perfeito fazer lateral assim, tá? Para fazer aqueles bolos que vai todo chantilly branquinho, em cima moranguinho, nata. Ah, inclusive tem esse bolo lá dentro da Escola 4.0 e era um dos campeões de vendas da minha pronta entrega, tá? Vocês têm que colocar em prática ele. Muito importante também ir limpando a ponta do bico para a gente manter o desenho que o bico forma com o chantilly aqui na decoração, tá? Se a gente não limpa o bico, a gente pode estar alterando o desenho do bolo. Olha como tá ficando um degradê ali no trabalho com o bico entre dois rosas. À medida que o chantilly for descendo na manga, vai ficando um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Mas é um diferencial que a gente faz. E assim, neste movimento aqui, a gente vai fazer toda a lateral do nosso bolo. Todinha, tá? Pessoal, olha como esse bico, mesmo com esse movimento onde gasta mais chantilly, é super econômico. Eu praticamente fiz a metade de toda a lateral do nosso bolo, ó, falta a mesma quantidade aqui para os dois lados. E agora que eu usei o chantilly que eu coloquei na manga. Sempre antes de reabastecer a sua manga com mais chantilly, isso é muito importante. Presta atenção no que eu vou falar agora. Sempre que você for reabastecer de chantilly na manga, bata de novo muito bem com a espátula o seu chantilly. Por quê? Só esse tempinho que ele ficou aqui na bancada parado, enquanto eu fui trabalhando com o bico, ele já vai alterando a textura, tá? Então, muitas vezes vocês se desesperam. Eu não consigo acertar o ponto do chantilly, quando na verdade é só uma questão
de ter consciência que eu não posso lotar a minha manga de confeitar de chantilly. O certo é eu colocar ali no máximo até a metade da manga, para que eu esteja sempre reabastecendo a minha manga com chantilly novinho. Quando eu falo novinho, é que eu acabei de mexer, bati ele aqui com a mão e ele tá cremoso novamente. Combinado? Vamos seguir aqui. Olha, como metade da manga eu coloquei, ó. Assim eu consigo ter, ó, controle da minha manga, da minha mão, tá? Fiz a lateral do meu bolo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o bico agora 1M da Wilton, que é este daqui. É o bico principal, né? Se você for me pedir, Mahara, eu posso começar a comprar um bico. Qual que eu começo? O 1M. O 1M você consegue fazer até 15 movimentos e decorações de bolos com este único bico. É inacreditável, não é? Mas é verdade, tá? E se eu quisesse, eu poderia continuar utilizando o bico 113 folha e fazer esse mesmo movimento que eu fiz na lateral aqui em cima, ó, para fazer acabamento na volta do meu papel arroz, porque tem que ter acabamento por essas pontinhas aqui que eu deixei do bico 113, tá? Vou usar a mesma cor, tudo a mesma cor, e a gente vai fazer o que aqui? Rosetas, tá? Não vou fazer rosetas muito grandes para não tapar muito o meu papel arroz, tá? Então, começo aqui, ó, nessa pontinha, ó. Ó, rosetas assim, ó, desse tamanho. A gente vai conseguir dar mais altura pro bolo também e ele vai ficar mais bonito. Aqui eu sempre, ó, passo em cima da outra roseta, ó. Aí você vê se você quer deixar mais perto, se quer deixar a roseta mais deitada, mais inclinada. Isso são testes que você vai fazendo ao longo do tempo, vai treinando, vai aplicando. As aulas da escola 4.0, lá dentro a gente tem várias decorações com bicos, bem devagarinho, com a câmera bem pertinho, para que você consiga repetir aí na sua casa junto comigo. Essa é a sensação que as alunas têm lá na escola. Mahara, parece que tu tá aqui do meu lado me ensinando. De tão perfeito que é e tão fácil que fica aplicar o que tu tá ensinando lá dentro da escola. E aqui a gente, ó, tapa a pontinha, ó, vem pro ladinho, bem no ladinho, tapa a pontinha. Assim a gente consegue fazer uma roseta perfeita. Esse é o segredo da roseta perfeita. O ponto certo do chantilly, a inclinação correta com o bico de confeitar, não colocar chantilly demais na manga para você ficar no domínio do movimento. Estes são os segredos para você conseguir fazer rosetas perfeitas. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai dar um charminho com branquinho, né? Tá muito rosa. Agora o que a gente vai fazer? Vamos usar o bico 4B. Para quê? Para fazer finalizações, para dar um charminho no nosso bolo. Onde é que eu quero fazer finalização e acabamento? Na parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Que às vezes fica, ó, uns pouquinho aparecendo aqui, ó. Aí a gente consegue tapar qualquer imperfeição agora com esse bolo, ou com esse bico. Às vezes também fica alguma partezinha branquinha aparecendo aqui, ó. A gente também pode usar para colocar, tá? Então, vou fazer aqui um movimento com esse bico aqui agora. Você pode fazer pequenas pitanguinhas ou ondinhas embaixo. Aí vai ficar a seu critério, o modelo de bolo que você quer fazer, a sua criatividade, tá? Nesse daqui, como se trata de Barbie, eu não vou fazer ondinhas, tá? Eu vou usar só as pitanguinhas, que eu acho que vai ficar mais bonitinho, tá? Então, vou começar a fazer aqui pela parte da frente, acabamento. Eu acho que esse acabamento aqui combina muito com bolo de aniversário, vocês vão entender. É um acabamento que se torna econômico para você também, você não gasta muito chantilly para fazer ele. E ele consegue tapar bem qualquer imperfeição que tenha ficado no nosso bolo aqui na parte
de baixo. Eu vou virar para vocês e vou mostrar. Ó. Fica branquinho ali embaixo. Vai dar um destaque também no nosso bolo, tá? É só apertar e puxar o bico, não tem muito erro. Agora, o que a gente vai fazer para finalizar a decoração do nosso bolo, que já está maravilhoso? Brilho, né? Barbie tem que ter brilho. Então, vou pegar aqui glitter rosa. Vou colocar esse tom de rosa aqui, tá? Coloco aqui dentro do meu tubinho. Coloco aqui, ó. A gente tira, quando é para colocar glitter, a gente tira aquele caninho, tá? Do borrifador. A gente vai virar, tá? A primeira borrifada, eu não gosto de borrifar no bolo. Por quê? Porque você pode ter utilizado um azul, um amarelo, um vermelho de brilho aqui antes no borrifador. Então é bom sempre dar uma borrifada antes, porque daí se tinha algo nessa outra cor trancado aqui, vai sair nessa primeira borrifada. Agora a gente vai começar a aplicar o brilho no nosso bolo. Deixa eu colocar aqui pra frente. Ó, sem o caninho, fica muito mais fácil, ó, aplicar. Olha o brilho deste bolo. Nem vamos gastar muito, por quê? Porque tiramos o caninho. Ó, fazendo um movimento assim também a gente consegue deixar uniforme o brilho no nosso bolo. Vai ficando bem Barbie, ó. Qual é a menina que não ia sonhar com um bolo desse? Não vou colocar muito para não tirar um pouco do tom do branquinho que eu coloquei aqui, né? Que o brilho, ele também vai alterando um pouco da cor do bolo, tá? E deu. Essa quantidade de brilho aqui, ó. Sobrou brilho, e se eu limpar bem a minha bancada ainda e pegar esse brilho que se espalhou aqui, daria para fazer com um potinho de brilho 2 bolos deste tamanho aqui retangular, que serve 40, 45 convidados. Então, se você souber os segredos, que nem eu ensinei aqui, do borrifador, né, a forma de colocar, tirar o caninho, virar o borrifador de ponta cabeça para colocar, você acaba economizando no brilho também, que é uma queixa muito grande das confeiteiras com relação a brilho. Mahara, eu não uso brilho porque ele é muito caro e não rende. Será que não é você que não sabia essas técnicas para colocar o brilho no seu bolo? Agora você sabe. E o nosso bolo da Barbie está pronto, lindo, maravilhoso, divo. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou limpar aqui a minha bancada, o meu tabuleiro, e a gente vai partir para a segunda decoração, utilizando espátula alisadora. Agora a gente vai fazer um bolo espatulado, tá? A lateral dele é toda espatulada, e em cima também vou colocar papel arroz, certo? Lembrando que aqui eu tô trazendo alguns modelos para que vocês possam se inspirar. Vocês podem fazer o modelo que vocês quiserem, do personagem que vocês quiserem, combinado? Aqui é um bolo fake agora, tá? Eu me sentei, por quê? Porque bolo espatulado, o ideal é que a gente esteja mais, a nossa visão esteja mais na altura do bolo. É assim que a gente consegue fazer um bolo mais retinho e quinado, que eu sei que é um dos desejos de vocês, né? Deixar o bolo lisinho, retinho. Então, um dos truques é sentar e tentar nivelar o seu olhar, o seu campo de visão, à altura do bolo, tá? Não fazer ele em pé, porque a chance dele ficar mais barrigudo, um pouco mais tortinho, é muito grande. Para aplicar o bolo redondo e fazer espatulado, eu vou partir para a manga de confeitar bico perlé. Aqui eu tô usando o bico perlé porque ele consegue me ajudar no controle da quantidade de chantilly que eu tô aplicando no bolo, para que tudo fique nivelado e igual. Mas, se você está começando e não tem o bico perlé ainda para aplicação de recheio e de chantilly e chantininho, você pode fazer só um corte na manga de confeitar, que vai dar certo para aplicar do mesmo jeito, tá bom? Então, eu vou começar aplicando aqui, ó,
uma quantidade não muito grande, ó. E assim a gente vai em todo o nosso bolo. Sempre coloque um pouquinho mais alto a última camada de chantilly, pra gente conseguir trabalhar com a espátula. Aqui, ó, sempre aumenta um pouquinho a altura. Vou colocar aqui, onde fica uma falhinha de chantilly, a gente coloca um pouquinho mais. Se o seu chantilly estiver no ponto certo, que vocês já aprenderam, né, na aula anterior, não teremos problemas, tá? Aqui na parte de cima, como a gente vai colocar papel arroz também, eu vou vir com um chantilly branquinho, tá? Então aqui, ó. Camadinha fininha na parte de cima. Vou girando a bailarina para me ajudar, facilitar a minha vida. Vou fazer aqui a parte de cima com a espátula, com esse caimento que se chama espátula angulada, tá? Com o meu dedo aqui eu seguro, vou pressionar aqui, só para alisar o meu bolo, tá? Arrumei a parte de cima do meu bolo, agora eu vou para a lateral. Lateral, espátula. Lembrem da gente sentar na altura do bolo, me sentei novamente. Agora eu vou passar a espátula na lateral do meu bolo, tá? Vou primeiro passar uma espátula alisadora, depois eu vou vir com outra camada de chantilly e a gente vai passar a espátula decorativa, tá? Então aqui, ó, abrir bem os dedos, uma espátula reta, tá? Altura, eu tô na altura do meu bolo, ó. Mão firme, não tenha medo de puxar a espátula. Ela não fica inclinada para arrancar o chantilly. A gente apenas usa a espátula para tirar o excesso de chantilly do nosso bolo. A gente deixa que a espátula e a bailarina façam o trabalho. Não sou eu que estou fazendo esse trabalho, é a bailarina e a espátula, ó. Isso aqui é resultado de ponto certo de chantilly, espátula no ângulo correto e confiança e segurança da minha mão, tá? Mas principalmente chantilly no ponto certo, tá? Ó, como ficou bonita a lateral do nosso bolo, a primeira camadinha de chantilly. Depois a gente vai tirar o excesso da parte de cima também. Eu não vou alisar mais, agora eu vou preparar o chantilly para fazer a segunda camada, porque eu quero utilizar 2 tons de azul. Eu quero fazer um tom sobre tom para a gente aplicar no nosso bolo. Vamos continuar agora, vou fazer um degradê. Vou colocar esse tom de azul que tá um pouco mais forte na barra, na parte de baixo, e esse clarinho mais na parte de cima, tá? Então vamos lá agora. Tô usando o bico perlê também para aplicação da segunda camada de chantilly no nosso bolo, tá? O chantilly está no ponto perfeito e ideal para a gente alisar. Vocês lembram na aula anterior que eu fiz um chantilly mais molinho para alisar bolo? Quem não assistiu, assiste lá. Ou assiste as aulas lá mais objetivas dentro da escola de bolos. Lá tem todas as aulas ensinando o ponto assim, ó, com toda a calma, com todo o passo a passo, para que as nossas alunas sintam que estão aqui no meu ateliê aprendendo comigo, tá? E aí pode pausar a aula, olhar de novo, parar no movimento, olhar de novo. Essa é a intenção.
vou aplicar o mais clarinho. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó. Vou pegando sempre a marcação para dar continuidade, porque sempre fica uma marcação no nosso bolo. Agora vou pegar o azul clarinho. E depois, quando eu passar a espátula, aonde eu sentir que há uma necessidade de aplicar um pouco mais de chantilly, eu venho aplicando mais uma camada aqui de chantilly, naquela última camadinha que nem eu falei pra vocês. Quando chega na parte mais de cima, a gente insiste mais um pouquinho para aplicar um pouquinho mais de chantilly. Aqui deu. Agora a gente vai espatular novamente o bolo. Vou passar uma vez só essa espátula lisa e depois já vou utilizar a espátula com desenho. Marcação. Vamos lá. Vou passar uma vez só para deixar mais lisinho o bolo. Ó. Vejo que tem uma necessidade de colocar um pouco mais de chantilly em alguma parte que ficou uma frestinha. Eu aplico. E depois já venho com a espátula decoradora, tá? Aqui, onde eu vejo que tem umas frestas, eu já aplico. É sempre bom ter um pouco de chantilly das cores que você utilizou para você usar. É um bolo que vai ter acabamento embaixo, então a gente também não se preocupa muito com a parte que fica encostada no nosso cake board. Vou usar aqui a espátula. Pressiono. Não tenham medo de pressionar a espátula, senão não vai aparecer a marcação. Ela vai tirar o excesso. Olha que lindo. Excesso vocês podem reutilizar, tá? Vou passar mais uma vez sem aplicar. Aqui a marcação. Ó, e tá perfeito. Lateral, não tem que fazer mais nada. Agora o que a gente vai fazer? Tirar esse excesso que tá aqui em cima, tá? Eu vou empurrar pra dentro, tá? Não tem problema que pegue um pouco nas pontinhas depois do nosso papel arroz, tá? Ó, espátula aqui na altura dos meus olhos, eu estou na altura do meu bolo e ó, tá? Então vamos lá. Opa. Aqui não importa que fique sujo, porque a gente vai fazer um trabalho aqui com bico. E se necessário, a gente passa a espátula na lateral novamente. Limpo a minha espátula. Vou passar a minha espátula mais uma vez para ajustar só essa quina aqui. Pra botar ela pra dentro ali, ó. Só pra subir ela um pouquinho. Pra ela não... Vou aplicar aqui o papel arroz. Aqui pegou um pouquinho de azul, mas eu vou fazer acabamento aqui. Agora a gente vai fazer a decoração do bolo com o bico 4B, tá? Esse aqui, certo? Misturei as duas cores aqui dentro para dar aquele efeito que a gente fez no outro bolo da Barbie, tá?
E agora eu vou fazer um acabamento na parte de baixo com ondinhas, tá? E na parte de cima eu vou fazer um trabalho com bico. Lembrando que a gente sempre começa um trabalho com bico na parte de trás do bolo. Então eu termino aqui, ó, porque daí fica aquela emendinha que a gente faz entre uma decoração e outra, fica para trás, não fica para frente, que é onde fica exposto para os convidados o bolo, tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer um trabalho aqui em cima, tá? Que lembra como se fosse um formato de coração em toda a lateral. A parte onde vai ficar esses branquinhos aqui, depois a gente vai finalizar com mais uma cor de chantilly aqui, tá? Mas eu escolhi esse desenho aqui porque ele consegue pegar bastante espaço para fazer finalização aqui em cima, ó, em torno do papel arroz da Barbie. Agora eu vou fazer umas finalizações, novamente com bico 4B. Aqui eu fiz uma mistura entre o azul e o rosa que eu já tinha aqui, deu esse tom de lilás, tá? Então vou começar a aplicar aqui, para dar acabamento no nosso bolo. Pequenas pitanguinhas. Vou fazer aqui internamente também. E aqui a decoração do nosso bolo redondo está pronta, mas eu vou colocar um pouquinho de brilho no bolo, tá? Peguei um tom de azul aqui, clarinho. Vou colocar aqui. Eu sempre coloco todo o brilho, mas não precisa colocar todo, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente utilizou técnica de alisamento, técnica de espatulagem, técnica de aplicação de papel arroz e técnica de 1, 2, 3 movimentos com bico. Tudo isso em um único só bolo. E agora a gente vai fazer a técnica de aplicação do brilho, tá? Então, em um único só bolo, vocês conseguiram aprender várias e várias técnicas que vocês podem usar e replicar na decoração dos bolos de vocês, tá? Essa parte de cima aqui dá pra colocar bastante brilho, porque fica bem bonito. Na lateral não precisa muito pra gente não perder o tom do nosso degradê que a gente fez. E aqui está pronto mais um modelo de bolo da Barbie. Aqui eu coloquei a Barbie, mas poderia ser uma decoração de Dia das Mães. Você poderia aplicar florzinhas nos bolos com algum topper, mas era para reunir o máximo de técnicas que eu pudesse para aplicar nesse bolo aqui para vocês, tá? E aqui agora estão prontos os nossos 2 bolos decorados, um verdadeiro, outro a gente pegou o bolo fake de isopor. Até sugiro que você tenha um bolo fake de isopor para treinar. E essas decorações, tantas técnicas que eu ensinei aqui, é só a pontinha de tudo que você vai encontrar lá dentro da Escola de Bolos 4.0, o melhor curso completo de confeitaria da internet. E isso não sou nem eu quem falo, são as minhas milhares e milhares de alunas que hoje é como se formassem uma grande comunidade de alunas que colocam em prática, que recebem todo o nosso direcionamento, acompanhamento durante todo o tempo de acesso do curso, colocam em prática. A gente consegue ir acompanhando também através das marcações que as nossas alunas vão fazendo nos stories, acompanhando a evolução de cada uma, recebendo os feedbacks delas. E hoje isso é totalmente possível para você também. Então não deixe hoje
de dar esse passo, de tomar a decisão de fazer da confeitaria a tua principal fonte de renda, de ser de fato uma confeiteira profissional. E hoje aqui com esse evento, a gente prova que você não precisa de técnicas mirabolantes, de decorações pericotécnicas, daqueles bolos imensos de 5, 7 andares, cheios de coisas diferentes. Eu nem acredito que esse tipo de bolo faça com que as pessoas consigam vender bolos todos os dias e conseguir de fato um bom faturamento, um bom lucro no final do mês, para conseguir conquistar os seus sonhos, conseguir dar aquilo que os filhos desejam, né? Dar uma boa vida aos filhos. Com estes bolos aqui, milhares e milhares das minhas alunas já conquistaram independência financeira, uma vida melhor para a própria família, trabalhando em casa, fazendo bolos de aniversário decorados, os bolos de aniversário decorados que mais vendem. Pode entrar moda e sair moda, estes bolos aqui sempre serão campeões de vendas. Por quê? Porque são bolos clássicos que nunca saem de moda. E hoje você pode acessar todas as nossas técnicas, receitas, decorações e tantos modelos de bolos que a gente vai te ensinar do absoluto zero, em passo a passo, tudo explicadinho, com videoaulas para você pausar, com suporte exclusivo para você, com apostilas para você poder consultar quando você quiser as receitas. Você pode também mandar imprimir as apostilas. Elas têm excelente qualidade, são coloridas, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E além de, claro, ter um lindo certificado de conclusão para você depois mandar imprimir e pendurar aí na sua cozinha para lembrar do marco que foi passar pela Escola de Bolos 4.0. Hoje você pode se tornar uma aluna oficial do nosso curso completo e desfrutar de tudo que tem lá dentro. Mais de 100 videoaulas para você estudar, se formar e aplicar, conquistar a tão sonhada independência financeira e ser uma confeiteira reconhecida aí na tua região. Eu espero que você tenha gostado deste evento. Eu fico muito feliz com tantas pessoas participando. O nosso curso completo, a Escola de Bolos, ela é um dos nossos cursos mais acessados, mais elogiados pelas nossas alunas, e eu tenho certeza que não vai ser diferente com você. Eu já estou ansiosa para te dar as boas-vindas. Se você fez a sua inscrição ou vai fazer, não esquece de enviar o comprovante para o administrador para que a gente possa te receber e te dar as boas-vindas já lá dentro do nosso grupo onde está acontecendo o nosso evento. E não esquece, tem muita coisa ainda para acontecer. Leia as informações e faça a tua inscrição. Desbloqueie a tua vaga. É a tua hora, chegou o teu momento de se profissionalizar, para lidar com a confeitaria como a tua profissão, para ser uma confeiteira profissional. E eu e toda a minha equipe estamos te esperando do outro lado, para a gente continuar essa caminhada de mãos dadas lá dentro do nosso curso completo. Eu fico por aqui, fiquem com Deus. Eu desejo muito sucesso para todas vocês, para quem vai se tornar minha aluna hoje, para quem vai seguir a sua caminhada com outra decisão. Eu desejo sucesso para todas vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e fiquem agora aí com a gente cortando o nosso bolo que eu havia prometido para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.